Boa tarde, queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Nosso objetivo nesse vídeo de hoje é trabalhar um pouquinho com matrizes, né? Então vamos dar uma olhadinha no material que eu disponibilizei para vocês. Então aí o material que está lá no SIGA, né? Vocês devem ter acesso a ele. A primeira coisa que eu posso dizer sobre matrizes é que elas são muito parecidas com os vetores. Então, se você ainda não estudou o material de vetores, eu sugiro que você volte, estude primeiro o material de vetores e depois retome aqui, tá? Então, as matrizes, o que que elas são? As matrizes também são variáveis, certo? Elas são compostas homogêneas multidimensionais. Muito parecido com os vetores, né? O que que isso aí quer dizer para nós? Então, a matriz, ela tem índices também que começam de 0 a 1, só que ela tem índices tanto para as colunas quanto para as linhas, certo? Então, a matriz ela é organizada em forma de tabela. Então, nós vamos ter várias linhas e várias colunas. Só que todos os dados que estão dentro da matriz vão ter que ser do mesmo tipo primitivo. Então, se a matriz armazena, por exemplo, números inteiros, toda a matriz vai ter que guardar números inteiros. Se for uma matriz de texto, de string, como essa daqui, todos os valores dentro da matriz vão ter que ser do tipo string, né? E tanto as linhas quanto as colunas, elas começam com o índice 0, né, e vão crescendo sequencialmente, que nem as colunas, certo? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quiser alterar um valor aqui dentro dessa matriz, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que indicar no meu código-fonte lá, tanto a linha quanto a coluna que eu estou querendo alterar, certo? Por padrão, nós sempre trabalhamos com o primeiro valor, com o primeiro índice como sendo a linha, tá? Então, assim, ó, se eu quisesse alterar, por exemplo, o Joãozinho, que é o que está posto aqui no texto para vocês, o Joãozinho está nessa célula aqui, né? Está nessa posição aqui da matriz. É a linha 0, identificada pelo índice 0, e a coluna é identificada pelo índice 1, ok? Então, nesse caso aí, o que que eu teria que fazer? Eu teria que colocar o nome da minha matriz, certo? Que aqui no caso aqui eu assumi que ela se chama personagens, né? Então, a matriz personagens, aí o índice da linha dentro de um colchetes, o índice da coluna dentro de outro colchetes, certo? Então, personagens na linha 0, coluna 1, vai receber um outro texto. Aqui, no caso, um outro personagem, Cebolinha. Então, eu vou trocar aqui Joãozinho, vai deixar de ter Joãozinho aqui e vai passar a ter Cebolinha nessa posição. Ok? Muito parecido com vetores, a única diferença é que agora nós temos que informar sempre linha e coluna. E claro, se eu tenho que informar linha e coluna, né? Obviamente que se no vetor, por exemplo, quando eu queria preencher todo o vetor, eu tinha um laço de repetição, agora com matrizes, se eu tenho linha e coluna, eu vou ter dois laços de repetição para fazer todas as operações com a minha matriz, tá ok? E da mesma forma, né, se eu quiser mostrar alguma coisa na tela, né, com println, eu também tenho que dizer o nome da matriz e identificar qual é a linha e a coluna. É muito difícil, assim, nos programas nossos, nós fixar aqui valores 00, que nem está aqui, né? Normalmente nós vamos colocar esse println dentro de um laço de repetição, ou dentro, nesse caso aqui, como é matriz, né? Se nós quisermos, por exemplo, mostrar toda a matriz, nós vamos ter dois laços de repetição, um para controlar o índice da linha e o outro para controlar o índice da coluna. Ok? Então vamos ver aqui, eu botei alguns exemplos de código aqui para a gente conseguir se localizar. Por exemplo, a declaração daquela matriz, né? Personagens lá. Então como é que a gente faz? Dentro do nosso programa, né? Nós vamos colocar lá então string, porque é uma matriz que vai guardar textos, certo? Aí eu coloco o nome da matriz aqui, no caso aqui é personagens, e aí eu coloco dois abre e fecha colchetes. Isso aqui vai me identificar que é uma matriz. Se eu colocar só um abre e fecha colchetes, é um vetor. Se eu colocar dois, é uma matriz. E aí eu coloco, né, new string para dizer qual é o tamanho dela e informa a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que vai ter. Então, nesse caso aqui vai ter 5 linhas e 4 colunas. Deixa eu ver se era isso mesmo. É isso aí, ó. 5 linhas. Aqui nesse caso aqui, na verdade, tem 6 linhas, né? 6 linhas e 5 colunas. E aí, para preencher uma matriz, né? Com valores informados pelo usuário, o que que eu tenho que fazer? Eu vou colocar, então, como eu falei, né? Um laço de repetição para controlar a linha, certo? Um outro laço de repetição para controlar a minha variável auxiliar da coluna, certo?
Aí eu mostro uma mensagenzinha para o usuário, só para ele não ficar perdido, né? E aí eu preencho, né? Então aqui, ó, a minha matriz chamada personagens, naquela determinada linha, naquela determinada coluna, vai receber o valor do teclado, ok? Então a primeira vez que estiver passando aqui por esse laço de repetição, o que vai acontecer? Tanto a linha quanto a coluna vão estar valendo 0, ok? Então o primeiro valor a ser preenchido vai ser esse aqui, ó, na posição Maria. Depois, o que vai acontecer? Esse for mais interno aqui vai ser executado várias vezes até que o externo seja executado uma vez, né? Então, a coluna vai guardar aqui na posição 00, chega aqui nesse fecha-chaves, volta aqui para o for e vai incrementar a coluna, certo? Então, a coluna vai ser incrementada. Então, vai ser... A próxima vez que passar aqui dentro desse laço de repetição, vai pedir de novo essa mensagenzinha aqui na tela, né? Para o usuário saber o que tem que fazer. E aí ele vai guardar na linha 0 e agora na coluna 1. Então, o segundo valor digitado vai ser guardado aqui onde é que aparece Joãozinho. E depois vai incrementar de novo a coluna, vai guardar aqui em Aristóteles, depois aqui, na posição 3. E aí, quando chegar no fim aqui, aí que vai incrementar o valor da linha, e aí passa a preencher aqui, Pedro, essa posição onde é que está a Mônica, depois essa posição onde é que está o Kant, depois aqui na posição 3, depois na 4, e aí vai para a próxima linha e vai preenchendo coluna a coluna, ok? Então, sempre que tiver uma matriz, nós vamos ter dois laços de repetição. Normalmente é dois laços de repetição. Um para controlar a linha e outro para controlar a coluna. Ok? Então aqui é um exemplo de código, código padrão até eu diria, né? Para preencher uma matriz inteira. Depois aqui eu tenho outro trecho de código aqui que é para apresentar todo o conteúdo de uma matriz na tela, né? Então aqui eu tenho de novo um for para controlar a linha, outro for para controlar a coluna, né? Começa em 0 até o tamanho deles, conforme o que eu declarei aqui, né? Tem que cuidar para não ultrapassar esses tamanhos que eu defini aqui de índice, né? Lembrando, né, que o índice vai sempre até 1 a menos do que esses tamanhos aqui, porque o índice começa em 0. Então, por exemplo, se tem 5 linhas, o índice vai ir de 0 até 4, né? E se acontecer de você extrapolar esse valor aqui da linha ou da coluna, o que acontece? No compilador lá vai aparecer aquela mensagenzinha, a mesma que aparece quando a gente trabalha com vetores, de array index out of bounds. É um erro bem comum até de acontecer, tá? Se esse erro aparecer para vocês, vocês já sabem que vocês extrapolaram, né? O índice aqui ou da linha ou da coluna. Tá? E aí, se eu quiser mostrar tudo que tem na minha matriz, né? É só fazer os dois fors e aqui dentro colocar um system out.println, né? E informar a matriz, a linha e a coluna, né? Aqui linha e coluna são justamente as duas variáveis de controle aqui do for. E aqui eu botei mais um textozinho só para ficar uma mensagenzinha mais bonitinha para o usuário, vai sair assim, né? Informação nos índices 0, 0, por exemplo, e aí vai sair o valor que está na posição 0, 0 da matriz. Nesse caso aqui, ele vai mostrar um valor embaixo do outro, né? Ele não mostra um ao lado do outro em forma de tabelinha. Aí nós teríamos que começar a pensar na apresentação dos dados e tal. Isso não é o momento agora. A gente quer entender a estrutura de dados em si, né? Então, acho que o básico assim de matrizes é isso aqui. Aí acho que agora nós podemos vou resolver com vocês um exemplozinho um pouco mais complexo, né? Para a gente se familiarizar bem com a atividade aí, com o trabalho, né, de matrizes e vetores. Depois, no material de vocês, né, eu coloquei algumas sugestões de exercícios, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, não vou fazer os primeiros que são mais fáceis, né? Eles vão crescendo em ordem de dificuldade. Sugiro que vocês comecem resolvendo em ordem, né? Comecem 1, 2, 3 e vão indo. Eu vou resolver aqui o 4 com vocês, que ele mistura tanto vetores quanto matrizes, tá? Tem os dois quesitos no mesmo programa. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado desse problema, né? Então, cria um programa com um vetor e uma matriz. No vetor, armazene o nome de 6 alunos. Na matriz, armazene 3 notas para cada aluno. Portanto, nós vamos ter 18 notas. Ok?
Após preenchidos, apresente uma listagem com os nomes dos alunos, a sua média, ou seja, tem que calcular a média daquelas 3 notas que cada um tem, né? E se o mesmo está aprovado ou reprovado. Considere 6 ou mais como sendo a nota para ser aprovado. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter um vetor para guardar os nomes e uma matriz para guardar as notas. Ok? Por que não pode ser na mesma estrutura? Porque cada estrutura só guarda um tipo de dados, certo? Então, se eu tenho que guardar nomes e valores numéricos, eu vou precisar de 2 estruturas. Nesse caso aqui, eu vou usar um vetor de strings para guardar os nomes e uma matriz de double para guardar as notas dos alunos, ok? Então, para nós conseguir se familiarizar, o que nós vamos ter? Ó, já preparei aqui para mostrar para vocês como é que nós podemos pensar que vai ser essa representação, né? Aqui eu peguei o vetor e representei ele em forma de colunas, né? Porque ele tem um índice só, né? Então poderia ser tanto colunas quanto notas. Falando em um índice só, eu me lembrei aqui de um outro detalhe aqui de matrizes, né? As matrizes, até coloquei aqui, ó, que elas podem ter mais que 2 dimensões, né? Então elas poderiam formar também não só tabelas, elas poderiam formar um cubo de dados, por exemplo. Se tivesse 3 dimensões, então ela teria várias colunas, várias linhas e teria profundidade também. Ok? O que a gente teria que fazer para trabalhar com um cubo? Só aqui, onde diz, por exemplo, o que é uma matriz, que ao invés de ter só 2 símbolos, nós vamos colocar 3 desses símbolos, e aqui na declaração também vamos informar mais um abre e fecha chaves para dizer a profundidade. Ok? O computador ele também aceita mais do que 3 dimensões, né? 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, quantas precisar. Só que aí não tem uma representação física para isso, né? Mais do que 3 dimensões, aí não tem como representar, não tem como desenhar isso aí. Mas o computador aceita, tá? Mas o mais comum é trabalhar com vetores, que seria uma dimensão, né? E matrizes. Com cubos já é muito difícil de tu encontrar algum exemplo prático que seja com um cubo, por exemplo. Tá? Então vou voltar lá para o nosso exemplo. Né? Então aqui, ó, vet nomes, eu vou guardar os nomes, né? Que eu já preenchi alguns, só para a gente entender. Né? Então aqui vai estar o nome dos alunos, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho e os outros nomes, certo? E aqui na matriz de notas, então, vai estar as notas todas preenchidas aqui. Imagino que esse quadro aqui, depois essa tabela, né, vai estar toda preenchida. Então, as notas do Joãozinho, onde é que estão? O Joãozinho aqui está no índice 0, então eu imagino que aqui na linha 0, por exemplo, vão estar todas as notas do Joãozinho, certo? Então, aqui vai estar a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota. Da Mariazinha vai estar tudo na linha 1. Do Pedrinho vai estar tudo na linha 2. Então, reparem que o índice do vetor vai casar com o índice da matriz. Mas isso não tem nenhuma amarra propriamente dita, só a lógica do meu programa que vai trabalhar dessa forma. Ok? Então vamos lá para o NetBeans para a gente ver como é que ficaria a resolução disso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Eu vou preencher esses valores. Né? Então eu vou preencher aqui os nomes, depois vou preencher as notas e depois eu vou percorrer de novo essas estruturas, essas 2 estruturas aqui, para mostrar o que ele está pedindo lá. Vamos rever aqui mesmo. Então, ele pede o nome do aluno. Então, para mostrar o nome do aluno, é só mostrar o que está aqui nesse vet nomes. Tranquilo. Depois, a média. Aí já começou os cálculos, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar lá, Joãozinho, média. Eu vou ter que pegar 7 mais 8 mais 9, dividir por 3, que vai dar 8 nesse caso aqui, né? Então, Joãozinho, média 8. E depois eu vou ter que dizer se ele está aprovado ou reprovado, né? Considerando como critério aqui a nota 6, né? Então, no caso dele que deu 8, vamos voltar aqui, então vai aparecer assim, Joãozinho, média 8, porque eu vou somar e vou dividir aqui, deu média 8, aprovado. Aí depois, Mariazinha, média, vou somar as 3 notas que ela tiver aqui, dividir por 3, vou ver quanto é que dá, se for maior que 6, aprovado, se for menor que 6, reprovado. Então vai ser um ifzinho, ok? E é isso. Vamos lá para o NetBeans para ver como é que ficaria. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é declarar as minhas 2 estruturas, né? Então,
string eu chamei de vetNomes, certo? Vai ser um vetor. De tamanho 6, né? Depois eu vou guardar as notas são números com vírgula, né? Então vai ser double. Eu chamei de matNotas. Nesse caso aqui é uma matriz, então 2 dimensões. Ela vai ter 6 linhas também e ela vai ter 3 colunas, ok? Poderia ter, por exemplo, um outro vetor para guardar as médias finais, mas não precisa, né? Nesse exemplo aqui, como é um exemplozinho simples, ele só pede para calcular, mostrar na tela e deu. Então, só vou fazer o cálculo depois, vou mostrar na tela e pronto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir para o usuário digitar todas as informações. Então, eu vou fazer um for aqui. Meu i aqui ele vai ter que ser menor que 6, né? Então, eu vou colocar aqui informe nome de aluno. Depois eu vou guardar esse nome no meu vetNotas. Então eu vou colocar vetNomes, desculpa. Eu vou colocar aqui vetNomes. Indexado da posição i, que é o meu contador aqui de linhas, né? Vai receber do teclado. O teclado eu não declarei ainda, então eu tenho que declarar aqui, né? Tá faltando importar. Beleza. Next. O next, né? Existem duas formas de nós capturar strings, né? O next ele pega o primeiro nome, ou seja, até ele encontrar um espaço em branco, ou o enter, o que acontecer primeiro, e o next line ele pega um nome completo, né? Depois que eu preenchi isso aqui, eu vou pegar as notas, né? Teria que preencher as notas. Aí depende, né? Se eu quiser já ir digitando, por exemplo, depende como é que eu quero organizar. Se eu quero ir digitando, por exemplo, digita lá Joãozinho e já digitar as 3 notas do Joãozinho aqui, eu já faço um outro for aqui dentro mesmo onde é que eu tô. Se eu quero, por exemplo, digitar primeiro toda a listagem de nomes e depois ir preenchendo as notas, aí eu poderia fazer outros 2 fors. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar que eu acabei de digitar o nome do aluno e já vou pedir para ele digitar as notas do aluno. Acho que fica mais fácil para fazer, né? Então, for... Aí o J, né? O J vai ser o meu contador de colunas, então ele vai ir só até 2, né? 0, 1, 2. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma mensagenzinha aqui. Informe a... Aí vou montar uma mensagenzinha aqui para ele, né? Então, J mais 1. Então aqui vai ser assim, por exemplo, a primeira vez o J vai valer 0, né? Então vai ser assim, informe a primeira nota do... E aí eu ainda vou me dar o capricho aqui de mostrar o nome que ele acabou de digitar ali, né? Então informe a primeira nota do tal, do aluno tal. vetNomes, indexado de i. Então essa frase aqui vai ser assim, informe a primeira nota do fulano de tal. E aí, em seguida, eu vou capturar essa nota e vou jogar para dentro da minha matriz de notas. Então, matriz de notas, na linha I, certo? Que eu vou aproveitar o mesmo que eu estou usando aqui em cima para guardar o nome do aluno, porque eles vão estar todos na mesma linha, né? As notas do mesmo aluno estão na mesma linha, né? Então, aqui, ó, Joãozinho. O do Joãozinho, aqui quando eu guardei no vetNomes, foi guardado na posição 0, e as notas dele também vão estar aqui na posição 0, na linha 0 dessa matriz, ok? Então, por isso que eu estou aproveitando aqui o mesmo i que eu estou utilizando para guardar os nomes.
Então, só que a matriz eu tenho que dizer além da linha que eu vou estar guardando também a coluna, né? E aqui a coluna é o J. Está sendo representado pela variável J. Recebe do teclado ponto next double nesse caso, né? Porque a minha são valores reais. Perfeito. Com isso aqui, esses dois fors aqui, né, mesclados aqui, eu consigo preencher toda aquela estrutura. Então, se não der nenhum erro, né, depois nós vamos testar, com aqueles dois fors eu preencho tudo isso aqui. Então, como é que vai ser a sequência de digitação? Ele vai digitar o nome, Joãozinho, por exemplo, daí vai digitar as 3 notas do Joãozinho, aí depois ele vai pedir um novo nome, por exemplo, Mariazinha, e aí vai digitar as 3 notas da Mariazinha, e aí depois ele vai pedir um novo nome, Pedrinho, e assim vai indo. Ok? E aí depois disso, né, terminado esses fors aqui, eu tenho que pensar em dar as respostas para o meu usuário. Né? Então o que o meu usuário quer de resposta? Ele quer o nome dos alunos, a média deles, e se está aprovado ou reprovado. Né? Então, primeira coisa, para mostrar os nomes dos alunos, eu vou precisar de novo de um for, né, percorrendo esse vet nomes. Então, vou colocar aqui de novo um for, ele vai ir até 6, né, até 5, né, o índice 0 até 5. O que mais? Para cada um dos nomes que tem ali, dentro desse vetor, eu vou mostrar eles na tela, né? Então, eu vou mostrar aqui, vet nomes, indexado de i. Então, isso que vai sair na tela, né? Vet nomes indexado de i. Depois do lado, eu quero colocar a média desse aluno, né? Só que eu não tenho a média aqui ainda. Então, eu teria que calcular primeiro a média, antes de mostrar esse system.out. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o primeiro camarada ali da nossa, por exemplo, o Joãozinho, né? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Né? Aproveitar que eu estou na linha 0 aqui, mostrando o Joãozinho, né? Aproveito essa mesma variável aqui e percorro essas 3 colunas para calcular a média. Ok? Então, eu somo essas 3 colunas aqui. Como são só 3 colunas, eu até poderia fixar elas, mas imagina que fosse uma matriz maior, com 30 colunas, por exemplo, que eu quisesse calcular a média. Porque a ideia de vetores e matrizes é permitir a gente guardar bastante informação, né? Aqui nos exemplos que nós estamos fazendo didaticamente, né, são matrizes pequenas, são vetores pequenos, né? Mas imagine que fossem 30 ao invés de só 3 coluninhas aqui. Aí já não dá para fixar as 30, né? Então nós teríamos que ter um outro laço de repetição para percorrer isso aqui. Então eu vou fazer aqui vou criar primeiro uma variável aqui, chamar ela de média, inicializar ela com 0, certo? E dentro dessa variável de média aqui, é que eu vou guardar, ela vai funcionar como um acumulador, certo? Então eu vou ir aqui, ó, vou fazer esse for aqui, esse for mais interno aqui, percorrer as 3 colunas que eu tenho lá, certo? E eu vou vou guardando a soma disso dentro da variável média. Então, média vai recebendo, assim, ó, média recebe o que tem dentro dela mesma, eu poderia escrever assim também, né? Média igual a média mais, e aí o que tem na minha matriz. Matriz de notas, na linha I, na coluna J. Né? Isso aqui vai ir somando tudo que está dentro daquela mesma linha, né? Tudo que estiver dentro da linha I. Ok? Depois de eu somar tudo isso daqui, aí eu pego e nesse caso aqui eu sei que ela quer 3, né? Então eu vou pegar a média e vou dividir por 3. Se fosse 30, por exemplo, né? Se tivesse 30 colunas, 30 notas para cada aluno, o que eu teria que fazer? Eu teria que mudar aqui, esse 3 aqui e esse 3 aqui. Ao invés de 3, eu coloco 30 nos dois. Só isso. E aí, se for 300 colunas, o que eu tenho que mudar? Coloco 300 aqui e coloco 300 aqui. Pronto. Ok? Código é o mesmo. Então aqui eu já calculei a média. Já tenho o valor da média. Então aqui eu vou colocar o texto, né, o nome do aluno, mais um textinho aqui, média, 2 pontos, mais o que está na variável média.
E aí eu tenho que colocar também se com essa média está aprovado ou se está reprovado, certo? Então, uma hora eu vou ter que escrever aprovado, outra hora reprovado. Então, isso caracteriza um ifzinho que eu vou colocar aqui, porque eu não vou mostrar direto, né? Então, eu vou colocar aqui um ifzinho. Se a média for maior que 6, maior ou igual a 6, né? Maior ou igual a 6, esse camarada ele está aprovado. Eu vou copiar aqui. Eu vou colocar aqui o texto, então, aprovado. Se a média for maior que 6, ele está aprovado. Se não, se a média não é maior que 6, ele está reprovado. Então, apresenta a mesma informação aqui, só que aqui, reprovado. Ok? Salvo algum engano, deve estar funcionando o nosso programa, está pronto, né? Então, apresentei o nome, a média, que eu calculei aqui, com esse outro for mais interno, e o textinho aprovado ou reprovado. Deixa eu só conferir lá se tinha mais alguma coisa para ser informada. O nome, a média e se ele está aprovado ou reprovado considerando 6. É isso aí. Fechou. Então, nosso programa está pronto. Vamos testar, né? Bora lá testar. Então, aqui, informe o nome do aluno. Joãozinho. Informe a primeira nota. Informe a primeira nota do Joãozinho. Se sair esse caractere quebrado aqui no meio, não tem problema, tá, gente? É só porque o A com tio aqui, certo? Tem algum errinho de configuração do idioma, do char7, né? Dessa máquina aqui com o NetBeans, aí aparece assim, mas está tudo certo, tá? Então, informe a primeira nota do Joãozinho. A primeira nota do Joãozinho, vou chutar aqui, tá? Vou jogar valores aleatórios aqui. 7, a segunda... Opa! O que aconteceu aqui? Ó? Tá saindo a 01, a 02 notas. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, é que ele considera... ele mostrou... Ele não resolveu essa continha aqui, né? Então, vou colocar um parênteses aqui. Ele pegou o valor do J e ao lado do valor do J ele colocou 1. Ele não resolveu o cálculo matemático aqui, né? Como tinha strings aqui, ele achou que era para concatenar como se fosse texto, né? Mas não, eu quero que ele some esses valores aqui. Então, vamos lá. Executar de novo. Informe o nome do aluno. Joãozinho. Informe a primeira... Ó, agora saiu certinho, né? Informe a primeira nota do Joãozinho. 8. Informe a segunda nota do Joãozinho. 9. Informe a terceira nota do Joãozinho. 10. Então, do Joãozinho aqui, só para a gente lembrar depois, né? A média do Joãozinho aqui vai dar 9, né? 8 mais 9 mais 10 dividido por 3 tem que dar 9. Então, do Joãozinho vai dar 9. E aí, agora os outros aqui eu não vou tomar tanto cuidado na digitação, tá? Eu vou mais rápido aqui, senão nós vamos ficar muito tempo aqui só digitando valores. Então, vou digitar aqui o nome do aluno A, nota, vou digitar valores aleatórios, D, 4, 5, 6. Aí o aluno C, 7, 8, 9. O aluno D, 3, 6 e 9. O aluno F, 2,5, 3,5, 4,5. Aqui, ó. Então apareceu aqui, ó. Joãozinho, média 9, aprovado. Está correto. Aluno A, média 2,0, reprovado. Aluno B, média tal, reprovado. Poderíamos melhorar um pouquinho aqui, né? Talvez colocar aqui na frente nome do aluno, né, para saber se bem que quando tiver uns nomes mais significativos, tipo Joãozinho, dá para entender bem, né? Joãozinho, média 9, só que o aprovado nós podíamos separar um pouquinho, né? Então, aqui onde é que eu coloco os textos aqui, ó? Só colocar um espaço aqui e um travessão, por exemplo. Já me resolve esse problema aqui. Aprovado, reprovado. Só dar uma olhadinha aqui se está tudo certo. 6 aqui, ó, deu média 6 exatamente, então está aprovado. Menor que 6, reprovado. Fechou. Acho que é isso, né? E aí, então, nós temos um exemplo que envolve tanto matriz quanto vetor na mesma atividade, né?
Beleza, gente? Acho que é isso. Aí tem os outros exercícios ali de sugestão para você estar trabalhando. Tentem resolver eles, é bem interessante tentar resolver eles, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Me procurem, mandem um e-mail para mim. Estou completamente à disposição. Ok, pessoal? Um forte abraço. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.